Olá pessoal, eu sou Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Este vídeo é mais um vídeo da série das cartas de tarô, dos arcanos de tarô que a gente está estudando aqui, arcano por arcano, fazendo um passeio por vários tarôs, por vários padrões de tarô, tentando pegar um pouquinho do que cada símbolo de cada carta, com diferentes propostas, com diferentes caminhos de símbolos para a interpretação. E fazendo esse passeio a gente acaba enriquecendo com imagens que vão ajudar a gente a compreender melhor o tarô, o significado do tarô, e lembrar também quando for fazer uma leitura e quando essa carta aparecer, certo? Então a carta de hoje é exatamente o arcano terceiro, que é da Imperatriz. Então aguardem aí, logo depois da vinheta traremos este conteúdo, ok? Bom, o arcano da Imperatriz é um arcano muito rico, né? O próprio significado já tem ligação com isso, porque tem a ver com a abundância, a fertilidade, com a grande mãe, né? Eu quero dizer a vocês que eu tenho algumas sugestões bibliográficas, por exemplo, este livro aqui, A Grande Mãe, que é de Erich Neumann, né? Um psicólogo junguiano. Ele aprofunda muito esse conteúdo, então eu acho que vai ajudar a vocês entenderem o significado de uma maneira mais psicológica e tal. Então a Grande Mãe é esta representatividade do sentido de mãe, do arquétipo da mãe, aquele que cria, aquele que nutre, aquele que é fértil para poder gerar uma realidade, uma criação. E nesse sentido de mãe, não é nem só a mãe biológica, a mãe de um ser que vive na Terra, mas até a própria mãe criadora do universo, vamos dizer assim. A mãe Terra, né, a fertilidade, a natureza. Então tem a ver com uma situação que parece complicada quando a gente relaciona a sacerdotisa com a Imperatriz, que ao mesmo tempo a gente pode dizer que a Imperatriz é a mãe da alta sacerdotisa, mas também ela é o lado, vamos dizer assim, feminino mais escondido, e a Imperatriz é o lado feminino mais aberto, mais interativo, mais criativo, criatividade feminina associada aí, né, e tal. Tem autores, por exemplo, como Papus, ou Papi, como muitos chamam, né, que diz que a alta sacerdotisa é uma mulher de costas e a Imperatriz uma mulher de frente. Então são dois aspectos do feminino. Se a gente for para a mitologia egípcia, a gente pode dizer que são dois aspectos da deusa Ísis, né? Que é a deusa feminina, a deusa da sabedoria, do conhecimento, também ligada com a relação com os mortos, por causa da relação dela com Osíris, juntando os pedaços de Osíris, etc. Então tem a ver com a criação, tem a ver com a reunião da família, com a possibilidade de fazer ser o centro dessa realidade, né? E tem a ver, né, com a Ísis, no caso a Imperatriz é mais associada à chamada Ísis celestial, a Ísis mais assim do plano criativo, do plano de realização, enquanto que a alta sacerdotisa seria aquela Ísis que contém a sabedoria, uma sabedoria que não pode ser revelada para todos, e muitas vezes há uma sabedoria inconsciente, uma sabedoria que nós não dominamos, não temos conhecimento, né? Então, a Imperatriz tem esse conteúdo assim de conhecimento mais aberto para a realidade e também o conhecimento para realização, para aplicação. É como se, de certa forma, mesmo a Imperatriz sendo mãe da sacerdotisa, dentro da mitologia grega a gente poderia associar a deusa Deméter, né, que é a deusa da fertilidade, dos agricultores, etc. E também a alta sacerdotisa podemos associar a Perséfone, que seria a filha de Deméter. Então, isso tem essa relação mitológica e tudo, mas por outro lado, a sacerdotisa tem um cunho de algo não manifesto, né? Algo não revelado, algo inconsciente, enquanto que a Imperatriz já é a revelação de tudo isso, é a materialização disso, é o mundo material, é o mundo da sensualidade, da atração, está associada também dentro das associações astrológicas, seria o planeta Vênus, né? A deusa Vênus também, dentro dessa questão da atratividade, da sensualidade, da possibilidade de interação, do atrativo,
feminino, enfim, todas essas coisas que são muito ricas, né? Vamos fazer um giro agora da câmera aí para vocês conseguirem perceber as cartas diretamente e ficar melhor do que eu mostrando aqui para vocês e eu tendo que olhar assim. Então eu olho de frente, vocês olham de frente, então vocês ficam como se estivessem olhando com o meu olhar, tá? E aí a gente vai fazendo análise de todas as cartas, começando com o padrão de Marcélia, passando pelo padrão de Thoth, né? O padrão de Aleister Crowley, e chegando depois ao padrão do Rider-Waite, que é o que nós usamos mais, mas que tem... Bom, começamos pelo de Marcélia porque vai chegar um momento em que vamos falar mais da parte numerológica, porque não vai ter símbolos desenhados com desenhos e imagens específicas para cada arcano, né? Os arcanos menores do tarô de Marcélia não tem esses desenhos específicos, tem só a figura dos naipes repetida de acordo com o número. Então, quando chegarmos nos arcanos menores, nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Por isso que nós estamos começando, talvez até a gente divida um pouco, talvez um vídeo só para o tarô do padrão de Marcélia, e depois a gente continue com o Rider-Waite com seus significados por carta, utilizando as ilustrações. Eu acho que assim fica até melhor, porque a gente compreende melhor as duas visões, as duas formas de trabalhar, que não são totalmente contrárias, elas têm enriquecimentos umas sobre as outras, mas a gente vai ver tudo isso quando chegar lá, tá? Então, vamos fazer esse giro aí para poder continuar o trabalho, tá? Bom, aqui vocês estão vendo a quantidade de baralhos que nós separamos, né, aqui nessa mistura toda na mesa. Coloquei aqui esse suporte Wicca, né, para poder, que é uma ligação que eu tenho muito forte também, né? E aqui vamos começar com 3 representações do tarô de Marcélia que nós temos aqui, para que a gente possa fazer uma análise mais detida sobre eles, tá? Então, eu começo aqui com esta ideia de que você tem um brasão aqui representando a realeza, né, e tal. Muitos dizem que, por exemplo, essa curva, né, da asa da ave, né, da águia, representa essa nobreza e tal. Outros dizem que representa o abraçar, né, o acolher, a relação afetiva, né? A gente tem aqui um bastão com um globo e uma cruz, dando associação à religiosidade, né, dando associação ao poder, ao controle sobre as emoções, alguns falam. O fato de a imperatriz ter estes 2 elementos da corte, né, abraçado junto a ela, colado com ela, diferente do que acontece com o imperador, que será o próximo arcano que vocês vão ver, faz a gente entender que ela tem uma condição muito mais de realizar por ela mesma as coisas que ela precisa, né, dentro do caminho, né, de crescimento, diferente do imperador, que precisa de outras pessoas. Então ele é líder, então precisa de outros súditos para fazerem essa tarefa. Então aqui vocês veem que nos outros tarôs, nas representações também, a gente encontra as mesmas coisas, mudam um pouco as cores, né, mas sempre os mesmos simbolismos, certo? Então essa é a perspectiva do tarô de Marcélia, né? Vamos ver agora outras cartas que estariam também dentro desse padrão. Uma delas é essa aqui, Tarô dos Magos, né? Que eu disse a vocês que é a carta que foi usada no filme James Bond, né? Vive e Deixe Morrer. Aqui a gente vê mais uma vez o mundo, né, na mão, uma representação também de fertilidade, né? Porque a possibilidade de você dominar as coisas na criação do mundo, né? A possibilidade de criar, né, junto com o universo e tal. E aqui o bastão com uma lua, né, em cima, na representação do feminino, né? A gente tem aqui o tarô dos boêmios, a imperatriz, novamente a representação do brasão, né? Agora aqui com uma cruz egípcia, né, e a ave, né, associando a Ísis, e aqui um bastão também e tal. A coroa, aqui aliás, as asas, essa coroa aqui, a gente vai encontrar também no tarô de Rider-Waite, vocês vão ver daqui a pouco, porque representa a fertilidade sobre as estações, né? Representa as estações do ano, né?
E o mito de Perséfone e de Deméter tem muita ligação com isso, porque vocês lembram que eu falei, quando falamos das altas sacerdotisas, que Perséfone foi capturada por Hades e por conta disso não teve como fazer conexão mais com a mãe e vinha por estação para poder visitar a mãe, trazendo algumas informações e não podia revelar tudo. Então isso está associado a essa coisa da estação e, de alguma forma, está relacionado ao período em que ocorre a primavera, em que ocorre o período de estação mais assim, reveladora e tal, diferente das estações mais introspectivas, que seria inverno, outono, etc. Então, estas estrelas estão associadas a esta conexão com as estações. Temos aqui também o tarô egípcio, em que eu disse a vocês que está associado à deusa Ísis, né, Ísis celestial. Aqui, de novo, o símbolo, repare que o mesmo símbolo está aqui, né, um símbolo que remete à deusa Ísis, né, com essas asas, essa asa aí apontando para frente, né. As outras representações que nós temos do tarô de Marsella são muito semelhantes à original, então eu acabo repetindo demais quando a gente apresenta as cartas muito parecidas, né? Mas vamos aqui agora a esse tarô, que é o Golden Tarot, que ele também tem associação com o tarô de Marsella, né? E aqui o tarô de Aleister Crowley, né? Com os simbolismos aqui, né, mais ou menos, de novo com o brasão, aqui o globo, que eu falei já, representando a fertilidade, o controle sobre o mundo e tal. E aqui vocês veem como tem uma árvore atrás com abundância de vegetação, a natureza e tal. Isso é algo importante para a gente perceber o significado, né, da carta, que é mostrando a interação com a natureza, a possibilidade de criação, a possibilidade de ligação com o mundo, as raízes também que denotam a conexão com a terra, com o elemento terra. No arcano 3 de tarô de Aleister Crowley, a gente encontra aqui a coroa, né, esse globo aqui na cabeça, né, da imperatriz aqui, né. A gente tem vários simbolismos aqui. Aqui mereceria uma análise detalhada só dele, né? A lua crescente, a lua minguante, né? Mostrando o ciclo, né? Os ciclos da natureza. Os cachorros estão disputando aqui, né? Mas aqui vocês veem o brasão também, né? Associado a tudo. Temos aqui um cisne, que vocês vão ver aparecer também na carta, no Rider-Waite New Vision. Ele aparece atrás da imperatriz, como uma representação da justamente ideia de androginia, né? Então veja que apesar da carta imperatriz ser uma carta de muita fertilidade, mas os cachorros estão demais, apesar de estar associado muito ao feminino, ela também tem um lado andrógeno no sentido de poder criar coisas tanto do mundo masculino como do feminino, a interação de yin yang aí muito forte, a atuação muito forte no processo criativo, de fertilidade, de autossuficiência, de talvez não depender da energia masculina por ter força, poder de realizar a criação por si só. Enfim, são muitas as possíveis interpretações que o cisne tem, porque o cisne tanto é a luz do sol como a luz da lua, nessa representação andrógena. Então, no fundo, ele representa o quê? Representa a luz do poder criativo, né? A flor de lótus aqui no meio também dando a ideia de criatividade, de poder, etc. Aqui nós temos o tarô de Dali, né? O tarô universal, que também apresenta aqui, né, a representação de Gala Dali aqui, né, emprestando o rosto para essa carta belíssima. Aqui uma flor de lis aqui, representando fertilidade também no bastão, e novamente o mundo aqui com a cruz em cima, com essa representação de domínio sobre a criação. E aqui temos aqui trigo, né? E vocês vão ver que, em geral, a representação da roupa da imperatriz está associado a romance, né? E aí vocês vão ver mais adiante, principalmente na representação do Rider-Waite, certo? Deixa eu ver se tem mais algum aqui ligado a... Bom, tem
o tarô junguiano, que a gente vai depois ter um vídeo só sobre ele, mas aqui a gente vê também a representação da imperatriz com sua mandala. A gente não vai falar muito sobre ela, porque vamos ter um vídeo só sobre isso. Uma coisa que é importante a gente destacar também é a presença de rio, associando também a fluidez emocional, a capacidade de controle das emoções, né? E uma coisa também que acontece demais na Imperatriz é a interação com as catástrofes, né? Então vocês vão ver sempre a representação de elementos da natureza também em uma força catastrófica acontecendo, né, no processo também de desenvolvimento, né, do significado, né? As outras que eu tenho aqui são muito parecidas, essa daqui também da Imperatriz, é do tarô CVD, não tem muito o que acrescentar. Aqui o tarô de Giovanni Vaqueta, a gente tem também a Imperatriz, o mundo, o cetro, a flor de lis, a coroa, mostrando a realeza, a nobreza, algumas cordas amarradas aqui, mostrando que tem muita coisa para resolver dentro desse processo todo, muitos caminhos, muitas realidades a serem trabalhadas e mexidas no processo de crescimento, né, espiritual. E vamos agora entrar na linha do Rider-Waite, né? E aí eu começo pegando aqui a versão do centenário, né, que eu falei que iria fazer bastante alusão a ela, né? A gente tem junto a ela a versão que eu tinha antes, né, que é muito parecida, difere apenas na cor, né? E só para poder ficar os três iguais logo mais próximos juntos aqui, e a gente poder falar dos simbolismos bem logo aqui já com essas três, eu coloquei já essas três bem parecidas, né? Então aqui a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar a coroa com 12 estrelas, que eu já falei que simboliza as estações, né? A roupa com romãs, né? Vocês viram na carta da sacerdotisa que as romãs ficavam atrás, e vocês sabem na história do mito de Perséfone que ela recebeu uma romã, e por causa dessa romã que ela recebeu do Hades, ela ficou associada a Hades, presa a Hades a vida inteira, e tendo que vir só ocasionalmente, né, em uma estação, para poder, aliás, indo para o submundo, né, apenas num período, numa estação, e voltando o restante. E aí, aquilo que eu disse, né, ela não podia revelar tudo, por isso a questão do lado oculto da sacerdotisa. Mas aqui a gente já vê a romã na roupa da própria imperatriz, o que denota que ela já é uma materialização dessa realidade, da sabedoria, já é uma criação desse processo todo aí, né? Então, é uma manifestação da realidade, né, dentro da natureza, dentro do mundo. Aí a gente vê também o campo de trigo aqui na frente, a vegetação na floresta atrás, o cetro aqui com a bola, só não tem a cruz, né? Mas a gente tem aqui o símbolo, né, com o coração e o símbolo de Vênus, né? Em todas elas, né, vocês podem ver isso. Esse escudo, gente, apesar de ser um brasão de realeza, que a gente viu como nas cartas do tarô de Marsella, ele também representa proteção, né? Porque toda mãe protege, tem o poder de proteger, tem o poder de atrair, tem mostrar de que se defende ela própria, mas também interage e diretamente, não é uma proteção tão distante, porque precisa do escudo, então tem essa conexão direta. E o símbolo de Vênus está associado justamente a esses relacionamentos, essa interatividade, essa fertilidade, essa sensualidade que a carta está associada, tá? Então, tirando aqui, vamos seguir adiante, e aí vamos ver outras cartas que estão também com essa simbologia associada, né? Todas elas dentro da perspectiva. Aqui mais uma bem parecida com a do básico, né, e tal. E uma aqui para poder só dar uma diferenciada do New Vision, né? Então aqui nós temos o Tarô Illuminati, rico de informações, de símbolos, os mesmos símbolos que a gente já falou aqui, né? O escudo com Vênus aqui, né, o símbolo. A gente tem o cetro, a gente tem a coroa assim com várias estrelas aqui em volta também, mostrando essa questão das estações, só com uma maior riqueza, né? Eu esqueci de falar que aqui tem um rio correndo, né, que também é associado àquela história
do fluxo das emoções, etc. Nesse caso aqui, o cetro já acaba incorporando um pouco a visão do Marcélia, porque tem a cruz, né? Então, nesse tarô específico aqui, que é o tarô universal de Rider-Waite, ele tem essa associação. Aqui o escudo já está um pouquinho diferente, porque mostra o escudo com um símbolo de um círculo com asas, né? Talvez se reportando até mesmo a deusa Ísis. Nesse caso, o escudo não recebeu o símbolo de Vênus, né? Bom, aqui nós temos o New Vision, que mostra sempre por trás as cartas, né? E escondido atrás da Imperatriz, a gente encontra aqui duas crianças, né? Que representam a criação em si da mãe, né? Então, assim, se existe uma mãe, existem filhos. Então, os filhos estão aqui sob a proteção da mãe, né? Então, a gente vê aqui, mais uma vez, o símbolo, né, de Vênus, associado aqui, né, nessa almofada, alguma coisa que está aqui atrás, e um cisne, mais uma vez, representando aquela coisa do andrógeno que eu falei nesse instante para vocês. À frente da Imperatriz, a gente vê também um caminho com um portão, mostrando as possibilidades de caminhos, né, que ela tem dentro do processo criativo dela, né? Bom, vamos tirar aqui. Aqui nós temos o tarô mitológico, que acrescenta a informação de que a Imperatriz aqui está grávida, né? A gente vê os romãs aqui presentes, o trigo misturado, né? O romã está na roupa, que se mistura um pouco com o que aparece no próprio ambiente, na paisagem. Aí tem os campos de trigo, tem o rio com as cachoeiras. Essa cachoeira, de certa forma, também simboliza as catástrofes naturais que eu falei nesse instante, né? Então a gente tem aqui a coroa, né, quase como se fosse um castelo, e as montanhas atrás, né? Aqui nós temos no tarô de Spellcasters Handbook, a gente tem a figura da Imperatriz numa cor verde, né, associando até a realidade do verde em si, né, da natureza. A gente tem aquele portal que de certa forma representou também no New Vision, mostrando caminhos de possibilidade também de encontrar a criatividade feminina. A gente tem aqui o touro, né, que na verdade é o signo do qual o Vênus rege, não é o único, mas é um dos signos que o planeta Vênus rege, né, associando aqui de certa forma, e o escudo novamente com o brasão aqui, né, que está até associado a touro, né. Aqui nós temos o tarô Golden Nouveau, que é o meu preferido, né, e todos os simbolismos presentes no Rider-Waite, que a gente já viu, né. Aqui o cetro sem a cruz, a roupa com o romã, né? A manta aqui atrás, o trigo, né? E o rio aqui atrás também e tal. A almofada que aparece, né? Aqui já, na verdade aparece até, eu disse a vocês que apareceu no New Vision, mas também aparece uma parte na frente também. E toda a beleza que esse tarô tem, né? De informações, tá? Bom, vamos tirar aqui esses. 3 tarôs que eu gosto muito. Esse aqui, o tarô das bruxas, o tarô dos magos e o tarô Musha, que está até aqui do lado da caixinha. Então aqui nós vemos também o trigo, as coroas, né, os mesmos simbolismos, o cetro aqui, dessa vez com a cruz, e aí todas as informações simbólicas que a gente já falou aqui também. O escudo com o símbolo de Vênus, aqui também de novo o trigo. Aqui a gente vê toda uma riqueza de símbolos, né? De animais, de plantas, de vegetais, dando toda a ideia da fertilidade. Nesse caso aqui também nós vemos uma Imperatriz grávida. Essa aqui está grávida também, né? No fundo, se a gente parar para perceber, praticamente todos os desenhos a gente pode entender como ela estando grávida, né? A gente tem aqui essa coroa também com as estrelas. Aqui de novo as mesmas coisas, mudam só a posição. A gente encontra às vezes o trigo na frente, o trigo atrás, e aqui você vê o escudo, né, com o símbolo de Vênus, o cetro, né. Nesse caso aqui o romã está na cabeça também, além de estar presente na estampa, né. Não poderia deixar de mostrar o Gilded Tarot, né, e aqui também o tarô encantado. São 2 tarôs belíssimos também. Aí a gente vê todo aqui o zodíaco atrás, né? Também as estrelas, dando a entender essa questão da ligação com as estações. Aqui nós vemos
o próprio símbolo de Vênus sendo seguro por ela, como se fosse um aro, né? E aqui o reino animal todo presente e vegetal, né? Mostrando que a ligação dela não é só com a natureza vegetal, mas a natureza animal também. Aqui nós vemos uma imperatriz com um cetro aqui em cima, mostrando o domínio dela também da questão da inteligência criativa, a criatividade feminina, a natureza abundante aqui presente, porque não, a gente tem que lembrar que o significado dessa carta é abundância, né? Então, os símbolos são também ricos e cheios de informações, cheios de riquezas, né, no visual que a gente encontra nas cartas, certo? Quero destacar para vocês aqui os significados apresentados aqui nesse livro Chave Mestra para o Tarô, Waite Smith, né, que eu acho que enriquece bastante também. Falando aqui, ó, da postura da personagem, ereta, soberana, evidente, autoconfiante, relaxada, em movimento concentrada, a posição de gravidez, conforme aparece em alguns livros de interpretação, é mera especulação. Há muitas formas de fecundidade. Bom, aqui vem aquela polêmica que eu falei, né, de que ela parece estar grávida e alguns defendem a ideia de que ela está grávida, por isso alguns tarôs representam ela já mais assim, com a barriga mais avantajada, para poder isso ficar mais evidente, né? Aí tem a coroa de estrelas, né? Coroa de louros, 12 estrelas enfeitam a coroa, tal como muitas representações da Virgem Maria. Buscar estrelas no céu e torná-las fecundas na terra. Coroa de louros é a missão ou o dom da imperatriz. Vê símbolo de Vênus, né? O cetro, né? Como símbolo de Vênus, né? O símbolo de Vênus consiste em um círculo e uma cruz, sol e terra, espírito e corpo. Justamente essa unidade é característica de Vênus e da imperatriz, de corpo e alma, a unidade de vários sentidos. Então aquele globo, que de alguma forma também representa o domínio sobre o planeta, sobre a criação, etc., também está associado ao símbolo de Vênus, né? Cereais, essência da fecundidade, né, e da colheita na vida, alimento para o corpo e a alma, alimentar a si mesmo e os outros e deixar prosperar, bem-estar, conforto, sensualidade, desfrutar, sentir-se bem. Aí tem a túnica florida, flores, a beleza da natureza e o florescimento do ser humano. As flores se assemelham ao símbolo de Vênus, branco, vermelho, verde, as cores do mago, e o verde é a cor da natureza. Flower to the people, pão e rosas. Árvores, florestas. A natureza foi devidamente lembrada. Toda planta deve receber seu lugar e sua oportunidade. Viver de maneira individual e livre como uma árvore e fraternalmente como uma floresta. Eis o nosso anseio. Bom, o coração, né? Coração, que é aquele escudo que, no Rider-Waite que aparece, né? No lugar do brasão imperial. Bom, um grande coração, em tranquila imparcialidade, confere a todo ser e a todo impulso uma chance de se afirmar. Se o coração for de pedra, a obstinação vira amor próprio, que nada mais tem a oferecer aos outros. A queda d'água. O rio está ligado à nascente e ao mesmo tempo cai para frente. Não apenas a torre tem voos e quedas. O rio para frente e a ligação com a nascente, ambos contam nesse caso. O trono vermelho, em base cinza, vermelho e laranja, entusiasmo e paixão, a emocionalidade da imperatriz. No entanto, esse entusiasmo é circundado por um amplo cinza, aspecto positivo, justiça, aspectos negativos, pedra em vez de pão, endurecimento, insensibilidade. E a cor amarela, sol, consciência, o supremo e o sagrado, mas também busca de sentido e inveja, ouro, cobiça, perigo com as costas para o sol, repressão, aspecto positivo, iluminação, também os reversos, consciência, confiável. Eu queria mostrar também a imperatriz do tarô de Namu, que é o tarô brasileiro, o primeiro tarô brasileiro, né, que eu já falei muito para vocês. Está aqui presente, né, as estrelas aqui em volta,
o brasão, o cetro, né? Uma lua aqui embaixo, né? E essa irradiação aqui de criatividade, certo? Bom, e como a gente está falando de Brasil, então não poderia deixar também de concluir com o Brasil em Cartas de Tarô, que é esse livro aqui que fica até difícil de mostrar de tão grande que ele é. Vou afastar aqui um pouco mais a câmera para poder conseguir mostrar melhor. Então a gente tem aqui o livro de Israel Pedrosa, né? Brasil nas cartas, em Cartas de Tarô. E aí eu deixei marcado aqui já a Imperatriz. E aí eu vou mostrar a carta, que é essa daqui. Como eu disse a vocês, ele vem sempre um papel possível de descartar para poder transformar num quadro, né? Eu não transformei, deixei aqui para poder ficar fácil de a gente encontrar ela toda vez que precisar. E no Brasil, em Cartas de Tarô, a gente encontra aqui a representação de Amélia Augusta de Leuchtenberg, né? Esta carta define um conjunto harmonioso do mais e do menos, atuando na própria passividade da matéria, organização de possibilidades produtivas e evolutivas. A Imperatriz, terceira carta do tarô, significa a potência passiva do mundo enquanto matéria, penetração na alma dos seres, pensamento fecundo e criador, esperança e equilíbrio, solução para problemas pendentes, potência de ação irresistível e contínua, inteligência, distinção, feminilidade triunfante, fecundidade passiva posta à disposição do homem para as suas criações. Um pouco machista isso, né? Mas também é um livro bem antigo, né? O quadro, né? Fugindo à tradição cartomântica, a Imperatriz está de pé numa atitude serena e altiva. Não segura o cetro, nem se apoia no trono. Seus símbolos de poder são a suavidade, beleza e a irradiante juventude. As mãos alongadas indicam caráter dedicado e sensível, ao mesmo tempo em que a proteção da figura dominando o quadro dá um toque de firmeza voluntariosa à personagem. A diminuta coroa aparece bem mais como ornamento de beleza, compondo o penteado que como objeto dinástico. Crepitações luminosas de lilazes esmaecidos brilham na área que circunda a cabeça. O manto e o cetro estão dispostos nos braços do trono do imperador, funcionando como elementos de proteção e origem da força da imperatriz. O vestido da época é verde, com reflexos lilazes, cores que participam das mutações cromáticas dos demais elementos da composição. Os vermelhos mutantes do trono e da parte inferior do fundo dão o toque de realeza ao todo. Sobre um retângulo escuro aparece na parte inferior esquerda do quadro a terceira letra do alfabeto hebraico, Gimel. Isso aí, na verdade, varia um pouco, né? Eu disse a vocês que alguns autores consideram o arcano do louco como Aleph e outros o mago, né? Então, nesse caso aqui, ele considera o primeiro como sendo o mago, e aí ele segue a ordem 1, 2, 3, associando as letras hebraicas, né? Então aqui ele associa justamente a Amélia Augusta Eugênia Napoleão de Leuchtenberg. Era filha do príncipe de Eichstätt, difícil pronunciar isso, né? E da princesa Augusta Amélia e neta de Maximiano I da Baviera. Casando-se por procuração com Dom Pedro I, torna-se aos 17 anos a segunda imperatriz do Brasil, pondo fim à longa peregrinação dos embaixadores do imperador pelas cortes europeias em busca de uma esposa para o monarca liberal. Mal visto pela nobreza absolutista, que o difamava apoiado no desregramento de sua vida. Na viagem da comitiva imperial de Munique até o porto inglês de Portsmouth, a caminho do Brasil, a jovem esposa de Dom Pedro foi recebida com entusiasmo pela corte,
por onde passava, deixando em segundo plano os insultos anteriormente dirigidos ao imperador, agora seu marido. Impaciente para conhecer a esposa, cuja fama de sua beleza a precedia, Dom Pedro foi receber fora da barra o festivo comboio capitaneado pela fragata Imperatriz, que conduzia Amélia Augusta a bordo. Em seguida, ao desembarque no arsenal da Marinha, ao som de Te Deum, composto por Dom Pedro, os noivos entraram na igreja da corte para a bênção nupcial, cercados pela nobreza do país. Inteligente e determinada, a nova imperatriz entrosa-se rapidamente na vida palaciana, afastando o Chalaça do cargo de secretário do imperador. No breve período de sua permanência no Brasil, pouco mais de 17 meses, tudo indica que vira no marido o príncipe de seus sonhos, afeiçoou-se à terra, à sua gente e aos filhos do primeiro casamento de Dom Pedro. Deixando o país levada pela abdicação da coroa, se despede do enteado Pedro, que com apenas 6 anos ficaria aqui como príncipe regente, entregue à tutela de José Bonifácio de Andrada e Silva, em comovente carta cheia de afeição. O amor de Amélia por seu perpétuo imperador revela-se por inteiro durante as duras provas dos anos de luta pela reconquista do trono de Portugal. Mesmo separados pelas contingências da guerra, era incansável no apoio ao marido enfermo, com quem só se reencontraria em Lisboa após a vitória, e mesmo assim, somente poucos meses antes de sua morte. Viúva aos 22 anos, Amélia Augusta não voltaria a se casar, dedicando fidelidade à memória de Dom Pedro até o fim de seus dias. Então essa é a representação maior que a gente tem no Brasil da Carta Imperatriz, e que eu sempre leio todo, porque é um livro difícil, raro, eu consegui no sebo, e caro também, então acho que vale a pena a gente ler até o fim, porque vocês passam a ter também uma significação dentro da nossa perspectiva, né? Da perspectiva do Brasil. Eu esqueci de mostrar a carta da Imperatriz no tarô Shadowscape, né? E eu achei importante fazer esse acréscimo aqui, né, complementando, porque é uma das cartas que diferenciam, né, que tem um elemento a mais assim, de simbolismo, né? Então eu acho que não poderia faltar, né, mesmo tendo esquecido de mostrar na sequência aí, eu estou acrescentando aqui essa, porque ela tem uma riqueza muito grande. Vou colocar ela aí em primeiro plano para vocês verem o que é dito pelo livro, né? Santa Mãe, clamam as almas errantes, trouxemos-vos presentes, dançando no céu, voam perto da Imperatriz. Elas pintam sincronizadas coreografias caleidoscópicas para seu prazer, enquanto ela sorri e contempla. Sua mente e seus pensamentos são os condutores dessa sinfonia visual. Gentilmente, elas colocam em sua testa uma coroa tecida dos primeiros brotos da primavera. Jasmim e lírio do vale graciosamente doaram seus primeiros brotos para sua coroa, suspiram os espíritos. O homem das macieiras deu a você seus frutos, e a dama dos campos seus grãos. Eles estão na cesta. Com um súbito floreio, os espíritos rodopiam juntos e transformam em uma explosão de luz e música. Adeus, cara senhora, eles dizem. Então vocês veem aí justamente essa representação, né, dessas figuras das borboletas formando esse círculo aí, né? E a deusa da fertilidade, praticamente aqui, né, representando a Imperatriz, representando a deusa da fertilidade, com muitas flores embaixo e muitas borboletas fazendo esse espetáculo dançante aqui, né? E o livro fala que o significado da carta é criatividade, generosidade, paciência, amor. A Imperatriz é sobre a abundância, experimentar os sentidos, abraçar o natural. Ela é a criadora, ela é a mãe fértil e acolhedora, junto ao corpo como se fosse uma criança. Ela segura uma cesta com a generosidade da terra, frutas, feixes de trigo e flores gloriosas. Ela é a essência primordial e a personificação da vida.
e está profundamente ligada à natureza. Coroada de Hera, ela está vestida com roupas com as cores do mundo ao seu redor. Uma coisa importante para falar também é sobre o lado negativo, né, da Imperatriz, que na verdade é assim, superproteção de mãe, a ideia de você ficar muito ligada, né, na vida da pessoa, de ficar muito presa à vida dos filhos, não se desligar e não deixar eles seguirem a vida deles. Então, essa capacidade de nutrir, de ser uma pessoa sábia para ajudar os filhos, pode ter um exagero, né? E aí entra o arquétipo da mãe, né? Dentro do aspecto da mãe em si, não do significado da mãe, da nossa mãe, mas do significado da mãe para com o filho, esse arquétipo extrapolado, né? E tipo unilateral demais e digamos, em desequilíbrio, de modo a poder acontecer algo que não é muito legal para o filho, porque é aquela superproteção. E pessoas também assim que se metem muito na vida da pessoa, então isso pode acontecer numa carta, se a pessoa estiver fazendo a leitura usando a carta invertida, isso pode significar sim uma pessoa que se intromete muito na sua vida, no sentido negativo, né? Que é a pessoa que quer ajudar muito e acaba atrapalhando, né? Bom, pessoal, fizemos então aqui um apanhado do significado da Imperatriz, né? A partir das cartas que nós temos. Pode ser que a gente tenha até esquecido de uma ou outra, porque a gente tem que acabar pegando de novo todas as cartas, separar e depois fica uma bagunça, a gente tem que arrumar tudo de novo, né? Mas se tiver faltando, a gente depois faz um comentário separado de alguma delas. E depois que acabar esse processo todo, né, dos arcanos, a gente também pode fazer alusões específicas a algumas dessas cartas e voltar a esses arcanos eventualmente quando precisar fazer conexões com outras coisas, tá certo? Mas lembrem-se que a gente sempre faz depois um vídeo separado do tarô junguiano, né? Mostrando a Imperatriz dentro da visão junguiana com mais profundidade, tá certo? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, deixem um like aí e apertem o sininho naquela parte do todas que vocês estão vendo aí aparecer, né? Para verem como é que faz, certo? Façam comentários e também se inscrevam no canal, tá? Para a gente crescer esse grupo aqui da gente falando desses assuntos que interessam a vocês, e comentem aí o que vocês acham que a gente deve falar, que caminhos a gente deve seguir mais aí em alguns vídeos daqui para frente, tá? Com isso vocês vão ajudar bastante a gente saber quais os rumos a gente deve tomar na programação do nosso conteúdo aqui do canal, tá joia? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.